dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo para você ouvinte. Hoje vamos falar sobre a Tech Week, um evento da Unifavip Widen que aconteceu ontem, uma semana sobre tecnologia de certo modo, mas que deu ênfase à questão do carro elétrico, que vai ser o assunto que a gente vai trazer hoje. E assim como esse tema, ou como outros temas que você queira participar, queira ouvir aqui, que a gente possa estar discutindo com alguns profissionais, passa um e-mail para a gente, podcast@tvjc.com.br. E aproveitando, agradecer a presença mais uma vez do nosso amigo Wagner Salles. Cá estou eu, mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez falar sobre carros inteligentes, que desde pequeno eu achava que carro inteligente é aquele que não usa gasolina. E não é que é verdade? Olha aí, tá vendo? É uma das características, né, do carro inteligente. Pois é, e para discutir, para falar um pouco mais com a gente hoje, Tenafly Lordelo, doutora em comunicação, também professor universitário lá da Favip. Obrigado pela presença mais uma vez, Tena. Boa tarde, ouvintes aí. É sempre uma satisfação estar aqui com o Giliardi, com o Salles. É sempre bom. Estamos aqui sempre dispostos a vir e contribuir, né? A gente sempre aprende muito aqui. Legal. E ele trouxe junto o professor Jonathan, que é o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Unifavip. Vem também falar um pouco mais aí do que foi a feira, que as pessoas puderam acompanhar. Enfim, obrigado pela presença, Jonathan. Olá, pessoal. Eu que agradeço, Liardi, Wagner, o Tenafly. É um prazer participar com vocês hoje. Simbora então, roda a vinheta e vamos para mais um podcast review. Você está ouvindo Podcast Review. Pois é, Tech Week, quarta edição, não é isso? Da Unifavip Widen, promovendo nessa semana tecnológica. 2 dias de evento para discutir mais o futuro da mobilidade, enfim, dando ênfase aí para a questão do carro inteligente. Fora isso, o que é que a feira proporcionou mais aí para os alunos da instituição, mas também para a sociedade, porque o evento foi aberto, né? Isso mesmo, Giliardi. A Tech Week tem por conceito primário, né, de a gente fazer uma multidisciplinaridade com todas as engenharias e tecnologia. Então temos todas as engenharias do Unifavip, mecânica, elétrica, controle, automação, ambiental, civil, produção. Então todos eles, nessa multidisciplinaridade, traz temas do seu interesse comum, como também os cursos de tecnologia, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Então a gente procura sempre um tema, certo, clássico, para que a gente possa abordar. E esse ano a gente escolheu o carro elétrico, para que a gente possa discutir, né, e trazer uma unidade de um carro elétrico da Tuca Motors, para que os alunos pudessem verificar, e foi um sucesso. Carro elétrico, você falou aí, você sempre escolhem temas, né, para abordar temas tradicionais, digamos assim. Carro elétrico pra gente sempre é muito futurista, né? Lembra os Jetsons, né? E aí a gente sabe aí que essa história já vem de muitas datas, né? Há muitos anos que se estuda. A gente pode dizer aí que o carro elétrico se transformou numa coisa presente no nosso dia a dia? Ou ainda a gente vai esperar pelos Jetsons? Não, veja, o carro elétrico, o projeto carro elétrico, ele desde 1900, Thomas Edison, Ford, eles entendiam o carro elétrico como não o futuro, mas como o presente. Então eles fizeram uma unidade de um Ford, certo? Ford E. E eles venderam esse carro muito nos Estados Unidos, né? O que aconteceu, que eles não ficaram tão populares ao passar do tempo, era o custo. Então o próprio Ford, que criou o carro elétrico, ele decidiu baratear também o custo o carro de combustão interna, motor como a gente conhece hoje, a cerca de 1/3 do preço. Então naquela época, em 1900, um pouco depois desse processo, um carro elétrico custava $1.750 e mais a combustão a $650. Então essa diferença levou o carro elétrico em desvantagem e esse processo ficou um pouco parado no tempo, tá? O objetivo naquela época era o mesmo, limpar as cidades. Só que nas cidades se andava de carruagem, então o esterco dos cavalos era o problema naquela época. E então o carro elétrico ou a combustão interna, eles resolviam aquele problema, né? Mas assim, hoje se dá uma ênfase muito grande na questão do carro elétrico futurista, tá? Isso realmente é um dos players. Isso é um carro elétrico como Tesla, que é semi-autônomo, vários algoritmos, vários sensores e moduladores para que o carro fique autônomo, né? Mas o carro elétrico, em sua essência, nada mais é que substituir, tá, o motor a combustão, com essa força motriz, a motor a combustão, pelo um atuador elétrico, um motor elétrico, e o combustível é alterado, né? De vez o combustível fóssil tem a energia elétrica. E o carro elétrico em si, ele é muito mais simples do que o carro a combustão.
Então, o motor a combustão, certo? O ciclo Otto, ele tem 2.000 peças móveis. O carro elétrico tem 200 peças móveis. Então, o índice de defeito é menor. Então isso quer dizer que ele seria mais barato? Veja, hoje o grande vilão do carro elétrico, né, há vários pressupostos, que a indústria do petróleo não deseja que o carro elétrico, enfim. Mas eu acho que o ponto principal do carro elétrico hoje são as baterias, né? Os acumuladores energéticos, eles são o grande vilão, vamos dizer assim, do aumento do custo do carro elétrico, tá? Então, mas isso vem mudando. Vem caindo o preço. Vem caindo no Nobel agora para 3 cientistas que inventaram a bateria de lítio, para vocês terem uma ideia. O Brasil já teve um carro elétrico, né? O Brasil já teve um carro elétrico. Eu esqueci do fabricante brasileiro que o Gugel, né? O Gugel, ele teve a sua versão de carro elétrico. Eita! Né? É verdade, mas foi criado, foi vendido no Brasil. Qual era a grande dificuldade que o Gugel teve naquela época? Justamente os acumuladores. Ele tinha acumuladores de bateria chumbo ácido, que não era nem perto da bateria de lítio, então uma carga do chumbo ácido, além de demorar a carregar as baterias, só andava 126 km de autonomia. Eu, falando nessa questão de acumuladores, dessa dificuldade, eu estava vendo uma matéria por esses dias que brasileiros, só não me lembro a universidade, foi uma universidade federal aqui do Brasil, desenvolveram uma solução para um tipo específico de material que vai auxiliar nesse acúmulo de energia, que vai refletir na questão na verdade, das telas também, para celulares e para TV. Eu não sei se isso vai ser aplicado também para carro. E isso reduziria o consumo muito da questão da bateria, do consumo daquele dispositivo. Não sei se isso se aplica, se vocês acompanharam. Aquela película fotovoltaica? Não, assim, várias empresas, elas trabalham hoje para melhorar a bateria de lítio, né? Isso a gente observa. Antigamente, a gente fez uma analogia aos celulares, o nosso celular demorava a carregar e a bateria no instante era drenada. Então, a evolução dessa bateria de lítio, ela vem acontecendo, né? Se utiliza muito o carbono, certo? Como um material a se evoluir essas baterias para que as cargas sejam mais rápidas e, vamos dizer assim, o tempo de drenagem dessas baterias sejam mais lentos. Todas essas tecnologias de desenvolvimento, certo? Elas precisam ser analisadas e estudadas porque a bateria, ela tem que ter uma certa segurança, tá? Então, uma certa vibração, ela pode gerar que 2 contatos dentro da bateria entrem em atrito e a bateria entre em combustão. Isso é um perigo. Mas todas essas tecnologias, grandes empresas estão trabalhando e hoje a gente vê o carro elétrico, certo? Como presente, parte do presente, porque se avançou muito nessa tecnologia, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai viver um cenário de transição e a gente já está vendo isso. Primeiro, os híbridos, né? Um carro que tem um motor a combustão, certo? E motores elétricos que trabalham juntos. Nem sempre, na verdade, a maioria dos híbridos, eles não tem uma tomada para recarregar a bateria elétrica. Ela acontece por cinética da frenagem, certo? E também da aceleração do motor a combustão, carrega os atuadores elétricos que por si só geram força motriz nas rodas, e aí a gente tem um equilíbrio de consumo de combustível. Isso é uma transição, até que a gente chegue no carro 100% elétrico como essa padrão. Tecnologia de carros elétricos, vocês avaliam que é algo distante ou algo que pode ser já aplicável aqui para nossa situação, nosso interior do estado? Como é que vocês imaginam isso? Em termos de consumo, pegando essa fala do Jonathan, que foi bem esclarecedora de como é que funciona a questão do powertrain, que é a questão do motor, né, do carro elétrico, ela vem otimizar, né, porque a gente já tem experimentos em Recife, a própria Moura aqui em Belo Jardim já faz o teste da bateria de lítio, e é uma coisa que daqui a pouco no mercado vai estar aí, porque é uma necessidade. A gente sabe que a Europa hoje já botou meta, né? A própria ASA botou meta para o fim dos carros fósseis. Em 2025. E essa é uma revolução aí que, já que Jonathan puxou a história, eu vou puxar também. Desde 1886, né? Quando o Clark Benz fez esse carro que nós conhecemos, aí o Ford propagou, né? Botou modo, né? A gente chama de Fordismo, até o modo de produção. Ele se tornou popular. O que falta hoje para o carro elétrico são os pontos de autonomia. A própria Tesla teve que fazer quase 3.000 pontos nos Estados Unidos, México e Canadá para que fosse possível você comprar. Porque você compra um carro elétrico, desse que o Jonathan falou, não é o híbrido, mas é aquele que você bota na tomada e carrega nos pontos, né? Como é que você vai andar por aí? Porque você precisa recarregar. E o carro tem um limite, né? E o detalhe é curioso, a gente tá falando aqui do carro elétrico, que foi o assunto dessa Tech Week, mas existe uma pessoa em Caruaru que ele próprio desenvolveu o próprio carro elétrico.
Não sei se vocês sabiam. Não, eu já vi um carro, mas era uma BMW. Não, na verdade Que fotografaram aqui em Caruaru, que ele era pegou ele pegou um Ford Ka desse mais antigo e adquiriu motor, peças. Ele construiu, basicamente importando um monte de peças e desenvolveu o próprio carro elétrico. O senhor Nasson, de uma produtora de audiovisual daqui de Caruaru, é de Caruaru, mas já está atendendo o mundo inteiro. Ele tem um carro elétrico que foi desenvolvido por ele mesmo, montando peça por peça e fez. Giliard, isso aí é a prova, assim, do projeto como é simples do carro elétrico, né? Respondendo a tua pergunta, o carro elétrico, o projeto, né, é atualíssimo, né? Já foi trabalhado isso durante centenas de anos e hoje é presente, né? Esse é presente a tecnologia do carro elétrico, tanto em relação às baterias como em relação aos motores. Isso é só questão de tempo para que a gente tenha políticas públicas, né? Que a gente tenha uma redução no valor do carro elétrico. Para você ter uma ideia, Brasília, né? Tem um projeto governador de Brasília onde o transporte de servidores acontecerá com carro elétrico. Ele vai construir 30 postos, né, de abastecimento, né, para esses carros elétricos, e os servidores utilizarão o estilo car share, onde eles desbloquearão o carro por aplicativo. Então, assim, essas políticas públicas, quando elas forem sendo propagadas, o próprio consumidor vai vendo a simplicidade do carro elétrico. Hoje, quem pensa em comprar um carro elétrico, ele tem poucas opções. A Nissan, né? O modelo da Chevrolet, o Bolt, de R$175 mil, tá? Ou os híbridos, né, como o Corolla, agora saiu o primeiro híbrido Flex, né, e outros carros. Então, veja só, o próprio consumidor, ele tem medo do como vai ser a minha manutenção. Vou viajar para outra cidade. Isso é que eu vou ficar na mão, porque eu vou ficar sem bateria? Veja, o importante é saber que todas as unidades do sistema automobilístico, entre um carro a combustão e o carro elétrico, são os mesmos. A parte de frenagem, a parte de suspensão, certo? O conforto interno, são idênticos. E o carro elétrico só tem vantagem, né? Se a gente for fazer uma analogia em termos de valor de quilometragem, poxa, eu quero comprar um carro elétrico, qual é a vantagem que eu tenho? É cerca de 3% o custo do quilômetro rodado em relação ao motor a combustão. Então, se você vai encher o tanque do seu carro, mais ou menos R$200, vai andar 450 quilômetros, tá? Então você gastou R$200. Para você andar esse mesmo 400 km, você vai gastar em faixa de R$3, R$4. Se você não tiver painéis fotovoltaicos em casa, que isso é bem simples e possibilita a carga em casa, como é mais barato. Ok, eu tenho duas perguntas então para a gente colocar aí em questão. Primeiro é o impacto ambiental, que eu acho importante a gente discutir aqui, e também impacto econômico, né? Já que você fala aí que a diferença entre uma viagem se paga R$200 de combustível, com carro elétrico seria R$3, caso a pessoa não tenha carregador em casa, digamos assim, para ser mais simples, né? Não tem como carregar em casa. E aí isso não causaria uma grande confusão econômica no planeta, não? Vamos falar logo de dinheiro, depois a gente fala do meio ambiente, né? Veja, vamos ver. O interessante é a gente tem duas óticas, né, em relação a isso. Realmente foi muito bom o tema, Wagner. A questão econômica que está atrelado com o carro elétrico, eu penso primeiramente na vantagem. Hoje, como fica difícil para a gente se locomover na cidade, né? A gente está focando em carro elétrico, mas a gente pode focar em patinete, em scooters. Veja, um meio de locomoção que seja de custo barato. Hoje a gente não tem isso nas cidades. A forma de se locomover nas cidades é cada vez mais caótico, tá? Então, a gente precisa, certo, vamos dizer, em termos de empresas, ter um acréscimo no valor do salário para que a gente possa se locomover. Então, o carro elétrico valeria para que a gente tivesse uma economia. Eu destinaria o meu salário, ou parte do meu salário, que era para locomoção, uma grande parte dele, apenas para, em outro ponto, em diversão, em qualidade de vida, tá? Em relação a criar um problema, a gente realmente está muito acostumado com a queima de combustível fóssil, tá? Essa queima de combustível fóssil está longe de acabar. Não vem apenas a queima de combustível fóssil proveniente dos motores a combustão. Quando a gente tem um período de seca aqui no Brasil, que a gente precisa das hidrelétricas, a gente liga as termoelétricas que queimam combustível fóssil, tá? Então, assim, se a gente olhar em termos de mobilidade urbana, para a gente não crescer muita discussão econômica, a gente vai trazer um benefício econômico, tá? Porque a gente vai sobrar mais dinheiro no nosso bolso e a gente vai poder se locomover melhor, tá? Em relação ao meio ambiente, o carro elétrico, ele praticamente é zero de emissão. Poxa, professor Jonas, por que praticamente zero? Porque a gente não só pode considerar emissão na parte de locomoção. A gente tem que considerar emissão na parte de produção do carro, e isso existe, tá? Mas assim, o meio ambiente ficaria muito grato. A gente viveu essa história, como a gente começou a conversar aqui. Foi criado o carro elétrico e o motor a combustão, vamos dizer, o motor a combustão interna para limpar as cidades, né?
limpar a cidade dos dejetos dos cavalos, por exemplo. E hoje a gente precisa limpar o ar. Então a gente tem que focar nisso. Eu diria o seguinte, se o carro elétrico fosse muito mais caro, o projeto fosse impossível, que não é, a gente deveria focar nessa tecnologia. E como é totalmente possível, o que a gente tem que fazer é começar a quebrar as barreiras. E as pessoas pensaram o seguinte, eu quero ter um carro elétrico. Eu sei que a manutenção vai ser bem menor do que um carro a combustão, como eu falei aqui. O motor é a maior fonte de problema de um carro. E o motor elétrico é muito mais simples. As baterias hoje têm de 10 a 15 anos de garantia, né? E lembre-se, 10 a 15 anos para ela começar a perder um pouco da sua capacidade de autonomia. Ela não vai falhar de repente. Então você, poxa, se meu carro elétrico andava 400 km, ele agora vai andar 350 em 10 anos. Então você não teve uma pane geral, tá? E a Tesla saiu agora há pouco, que eles vão lançar em 2020, e se falando da Tesla pode demorar um pouco mais, mas eles vão lançar um carro com autonomia de 1.000 km, com a carga de bateria. Então, se isso realmente virar, for realidade daqui a um ano, todas as barreiras que hoje criamos e dúvidas, é normal a população criar por falta de conhecimento, ela tem que cair por terra, porque o carro elétrico ele é mais simples, a manutenção é mais barata e o custo de quilômetro rodado é infinitamente menor. Salles e Giliardi, só para ter uma ideia, 1.000 quilômetros é você sair de Caruaru, chegar em Salvador e ainda ter combustível para rodar, né? Uma carga. São Paulo, Brasília, né? Então, aí é que eu fico na dúvida aqui, pensando se não vão sair matando todos os inventores do carro elétrico. Porque, teoria da conspiração. Né? Teoria da conspiração, gente. Mas veja, é muito dinheiro economizado e pouco dinheiro no bolso dos grandes. Então aí, existem grandes investidores dos carros elétricos? Não existem? Quem são os entusiastas disso tudo? Porque eu consigo ver aí a quebra de um império, né? O mundo perde os seus donos atuais e passa para a mão de outros. Será que isso funciona mesmo? Você está ouvindo Podcast Review. Teoria da conspiração. Você pega a Shell, né? Que está em voga aí pela questão aí dos lubrificantes, né? Mas a questão da Shell. A Shell é uma empresa de Londres, né? Uma empresa britânica que tem um faturamento aí por ordem de bilhões de dólares. Mas essas empresas também não só faz isso, elas também têm investimento nessa passagem. Elas também entendem que esse modelo de negócio atual dela vai migrar. Então eles não querem perder o bonde da história. Eu acho que essa coisa antiga dessas empresas que viam um monopólio e tentavam abafar qualquer perspectiva que concorresse com ela, acho que terminou. Hoje há muita parceria no mercado. Inclusive, as empresas como Ford, tradicional Chevrolet, né, Fiat, elas estão embarcando tecnologia de um outro mercado que elas não vão dominar. Quantos anos uma Ford vai conseguir ser uma Google da vida para ter tecnologia de sensores, de leitura e processamento de dados para fazer um carro elétrico autônomo ainda, né, compartilhado e conectado? Então, é melhor ter a parceria, né, e entrar nesse mercado, porque ele está chegando. Já está acontecendo isso? Já estão entrando em parceria? Eu estava discutindo com o Jonathan antes de chegar aqui sobre que há 3 anos atrás, o grande problema que se tinha dos sensores era botar no carro, porque tomava quase todo o porta-mala. Isso. E hoje reduziu essa tecnologia, né, graças a essas cooperações entre as empresas. E esse aí a gente está falando agora de uma outra unidade, de uma evolução do carro elétrico, né, que é os carros elétricos autônomos. Né? Com sensores e tudo mais. E isso aí é o presente. Se vocês colocarem, a gente pesquisa uma pesquisa rápida na internet, a gente vai ver vários carros, vários vídeos de pessoas propriedade de Teslas, né, totalmente autônomos, né? Obviamente que a figura humana é indispensável, né? Mas aí isso acontece, a gente já está vendo esses carros autônomos. Em relação à questão econômica, uma coisa muito característica da nossa geração, a gente quer inovação. Né? A gente quer facilidade, a gente não liga muito para os conceitos passados. Antigamente, um conceito passado há 30 anos atrás era ter um carro V8 queimando combustível, aquele barulho, som. Né? Hoje a gente vê de uma forma diferente, né? Uma geração que está muito mais focado no que realmente sirva para atendê-los e ter um conceito de, vamos dizer, tempo, de curtir o que realmente gosta. E o carro elétrico, ele proporciona isso, né? O que a gente quer? Ninguém gosta de ter manutenção em carro, isso é verdade. A gente não quer ter custo com o carro, a gente precisa do carro. Então o carro elétrico ele vem para balancear isso, e as indústrias elas já viram essa necessidade, né? E elas estão, como disse o professor Tenafly, elas estão se adaptando, né? Porque o mundo precisa, nós queremos inovação, e o carro
carro elétrico é vendido como inovação, né? Apesar do que a gente já pontuou aqui, não é inovação, né? Já vem sendo discutido essa tecnologia, mas ela traz essa mobilidade urbana que nós precisamos. Não só do carro, né? A gente também tem scooters, tem os patinetes que está tomando as grandes cidades. Quanto né? custa um carro? Um carro elétrico hoje no Brasil, se a gente pegar o modelo da Chevrolet, que é um modelo que tem uma melhor autonomia, né? Mas hoje ele custa o valor de R$175 mil. Um valor muito alto em comparação a automóveis assim, populares, né? Tem umas startups que conseguem fazer aqueles carros mais simples, né? De 2 lugares, 80 mil, 40 mil. Isso. A Tuca roda entre 30, a Tuca Motors, 30 mil, consegue que é um até valor, 20 mil. Que é um valor bem baixo. Porque Muito é aquilo baixo. que eu disse, o valor do carro elétrico vai nos acessórios que você coloca com ele. Se você coloca um carro elétrico com a capacidade de ser autônomo, então só de sensores e autuadores são mais de 50, né? Um algoritmo muito complicado de ser escrito. Então tudo isso leva ao encarecimento do carro. Mas um carro, o vai e vem, vou ali, volto, esse é barato. Esse a gente vai ter começa o mesmo acessório que a gente tem no carro comum, e aí o custo tende a se baratear muito. Esse carro que eu falei, da Chevrolet, de 175 mil, ele é um carro que tem inúmeros acessórios, certo? Que encarece bem Já que vamos entrar um pouco na área de Salles, polemizar um pouco o Black Mirror aí. A questão também dos carros autônomos é você ter a possibilidade, vou ser bem polêmico. Ninguém gosta de passar marcha e ficar apertando freio. Você gosta de ser conduzido de um lado para o outro. O carro autônomo vai permitir que a população consiga consumir muito mais vídeo, Spotify. Você não está dirigindo. O carro, muita gente não fala nem dirigir, né? O carro decide por você. Peraí. No carro elétrico não é guiado, o autônomo, ele não é guiado. Ele decide. Ele decide por você. Você mesmo? não dirige. Você permite que ele tenha lá, autonomia. TV Jornal, aí ele me traz o TV Jornal. Perfeito. E ele faz a transição. Esse é o grande sonho. Mas hoje a gente tem um compartilhamento de decisões. O carro avisa. Coisa simples como mudar de faixa, ele muda sozinho. Vai mas funcionar assim, no Brasil, minha gente, isso? Veja, Tem que funcionar, né? Hoje o carro é autônomo, ele hoje é considerado semi-autônomo, né? Ele já anda só. Se é isso que a gente está discutindo aqui, ele já consegue você colocar o destino, ele vai se conectar com a velocidade máxima da via e ele vai fazer o translado totalmente autônomo. Isso acontece. Você indo né? lá assistindo Black Mirror, não tá Agora nem aí. precisa que o condutor humano esteja presente, por quê? Hoje os sensores e a programação precisam evoluir. Então, se ele encontrar, por exemplo, um caminhão espelhado, pode confundir um dos sensores e, dependendo da velocidade que ele vem, não há tempo de o sensor conseguir identificar que aquele é um caminhão. Né? Barrancos caindo, coisas imprevisíveis na programação, você tem que decidir. Nesse sentido de carro autônomo, é um carro que teria que ser conectado a uma rede, a uma internet, alguma coisa do tipo. Não seria, de certo ponto, um risco alguém hackear e usar isso para o mal? Como é que ficaria esse contexto, essa situação? Duro de Matar 4.0, né? E você fica falando só sou eu que penso teoria da conspiração, tá vendo? Outro ponto, nessa questão do carro autônomo, isso já são algumas discussões que eu andei vendo, estudando, enfim. Se não é o motorista, os passageiros que estão no carro guiando o carro, quem seria o responsável num provável acidente? A pessoa que está no carro? Alguém que esteja de fora controlando o tráfego, coisa que seja? Como lidar com essas situações? O que é que já está se trabalhando, pensando sobre isso? Giliardo, vê só, uma das coisas interessantes, o semi-autônomo, vamos chamar assim, as decisões são dos sensores internos do carro, então ele não é conectado a uma rede. Obviamente que ele vai ser conectado à rede de trânsito, mas nada que tome a decisão. E hoje a responsabilidade ainda continua com o condutor, né? Quando o condutor decide cochilar no caminho ao trabalho, ele está assumindo o risco de um acidente acontecer com ele ou com terceiros, tá? Então, assim, é diferente de um projeto do Uber, que é os carros totalmente autônomos, que ele vai pegar e vai levar você, então aí a responsabilidade seria da empresa, mas isso não existe hoje. Hoje, os carros autônomos da Volvo, ou semi-autônomos da Volvo, da Tesla, certo, da BMW, eles, tá bem claro, a responsabilidade é do condutor. Isso acontece com os sensores. Então, os sensores e a programação do carro que toma a decisão, certo? Tanto de velocidade e de frenagem. Isso não só nos carros elétricos. A gente tem carro a combustão interna, por exemplo, que ele tem a possibilidade de frear sozinho. No Brasil, inclusive, carros populares, né? Sim. Da marca da Hyundai, da própria Chevrolet, onde ele faz o freio de emergência. Ele freia só quando o condutor ele retarda a frenagem e o carro toma a decisão que ele não vai conseguir humanamente frear o carro
o carro faz essa frenagem, mas isso é algo que sempre a decisão e responsabilidade é do condutor. Com Tem certeza. que deixar bem claro. E aí vai também uma coisa, só para completar o que o Jonathan falou, a questão de avanço da legislação, né? A gente vai ter que ter uma mudança na legislação de trânsito, porque até então a gente não tem essas possibilidades. E aí uma coisa bem legal com relação à conectividade, a troca de dados também entre os carros, porque se você tiver um trânsito bastante engarrafado, e hoje já acontece isso, você pega os aplicativos de compartilhamento, como o Waze e o próprio Google Maps, você consegue ver onde está tendo tráfego intenso. Então, o carro, sabendo disso, ele já vai lhe permitir tomar decisões. Por isso que fala, não é dirigir, é decidir com o carro. Ele vai lhe dar informações de, vá por ali, tome essa decisão. E ele pode organizar aquele fluxo no trânsito. Então, cidades conectadas, e aí todo outro projeto de cidade de trânsito seria mais robotizado, né? Você teria os carros tudo juntinho, sem a questão de bater, né? Mas tudo controlado pela troca de dados e informações. O Tenafly deu uma esperança pra gente. Os carros elétricos, eletrônicos, autônomos, seja lá o que for, vão chegar muito antes. Tem um pessoal que chama de case, né? Que é... Case, né? Ele chama conectado, autônomo, compartilhado e elétrico. Pronto, né? os cases vão chegar muito antes de que alguém mexa na legislação de trânsito brasileira, né? Então isso vai realmente... Vamos ter muitos carros de legislação zero. Me diga uma coisa, vocês já andaram no carro eletrônico? Vocês já tiveram? Eletrônico, elétrico? Vocês já andaram em algum carro elétrico? Veja, o carro elétrico que eu tive a oportunidade de andar foi dentro de uma logística, tá? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi não só a emissão de CO2 zero, mas o ruído zero. Ruído zero. Então, se você está numa Isso estrada... é um sonho, né, para um motorista. Pois né? quando a gente está dentro de uma tá na rua logística, também, né? Né? De uma empresa logística, o piso era muito liso, muito plano. Então, nem o barulho das rodas praticamente a gente ouvia. Nossa. Então, isso é Nem aquele ponto muito positivo. Nem isso. Não, muito pouco. A gente ouvia o contato dos pneus com o solo, mas o motor elétrico a gente não ouve barulho. Um motor limpo e silencioso. Limpo né? e silencioso. Impressionante. Ele é mais seguro, posso dizer, do que os outros, porque, querendo ou não, assim, dependendo do contexto de um acidente, o risco de uma explosão, dependendo do combustível, gasolina, fósforo que for, é iminente, né? Uma panezinha elétrica, contato com a gasolina, bum. E o elétrico, ele tem uma relação de segurança ou não? Relação? O carro, apesar que os motores a combustão, eles evoluíram muito, a gente vê muito pouco um carro incendiado. Mas veja só, o carro elétrico ele tem a vantagem de segurança que à medida que você tira o pé do acelerador, a redução de velocidade é instantânea, ele é como se estivesse freando, tá? Então não existe aquela famosa banguela que a gente tem nos carros hoje, que a gente conhece motor a combustão. Então isso é uma segurança. Você parou de acelerar, ele começa a reduzir a velocidade. Em termos de acidente, você pensou corretamente, ele não tem o risco, certo, de componentes combustíveis, é bem menor, porque a bateria ela tá, o piso do carro bem blindada e bem protegida, diferentemente dos carros hoje a combustão, que o motor está na frente e pode realmente acontecer o risco de grande explosão. Vamos colocar aí alguns anos no futuro, nós estamos numa rodovia com todos os carros, né, neste formato. Risco de acidente zero. Se eles estiverem conectados, o risco de acidente é zero. Porque não há a possibilidade de um algoritmo de computador quebrar a regra, por exemplo, da velocidade máxima permitida na via. Quando o carro elétrico da frente tiver por algum motivo uma pane que leve a ele a parar ou não permitir mais ter uma força motriz para continuar, ele vai se deslocar para o acostamento da via e vai sinalizar os outros carros. Então isso é praticamente instantâneo, como uma mensagem de texto que a gente recebe hoje nos aplicativos, por exemplo. Ônibus, trem, caminhão, esses carros maiores, essas situações assim que levam carga, vão ser elétricos também? Todo tipo de locomoção dentro do ambiente da cidade, o industrial, a tendência é todos eles virarem veículos elétricos. Porque não importa o quão de peso você leva, tá? O importante é que um caminhão, por exemplo, ele também tem mais espaço para baterias, para os atuadores e os acumuladores. Sim. Então, a tendência no futuro, certo? Se você me perguntar, você acha que o motor a combustão interna vai acabar? Não, ele não vai. Mas ele vai ser forçado, certo, a evoluir. Tá? Empresas como a Bosch trabalham muito nessa evolução do motor ciclo Otto, ciclo diesel.
mas eles vão diminuir muito. Eles vão estar utilizando para funções bastante específicas, eles não vão deixar de existir. Mas o dia a dia, o comum das nossas autoestradas é a gente ter cada dia mais carros elétricos, menos ruídos, menos acidentes, mais economia. Isso é uma gama aí de conexões, né? Vamos falar então, já existem projetos para os postos, não posso dizer de gasolina, né? Que não vão ser usados. De abastecimento, mas pontos de abastecimentos elétricos. Isso já foi discutido alguma vez com pessoas que são de postos de gasolina e tal? Não sei, eu tô só devaneios aqui. Recife, né, teve discussões já, mas assim, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, esse negócio vai acabar, viu, meu amigo? Vamos logo botar aí, pelo menos um de gasolina, um pra botar a tomada, outro pra receber com Wi-Fi. Será? A tendência é que esses postos, vamos dizer assim, esses pontos de abastecimento ou de como é que você recarga, chamou? De recarga, eles tendem a ser gratuitos. Ele tende a ser gratuito. A minha teoria é a conspiração. O da Tesla é o dono de uma Tesla, mas paga veja o só, que paga. Eu vou defender o meu ponto de vista. Vai dar errado. Ele tende a ser gratuito. Por quê? Porque os carros eles vão ser carregados em casa, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje é possível carregar um carro elétrico numa tomada de 220 volts. Então isso é realidade, é possível. Certo? Isso representa quanto no consumo, digamos, numa conta de energia, uma recarga, digamos, do carro? Porque, a gente hoje relativamente paga umas tarifas até altas para o consumo de energia. É feito um ar-condicionado? Não, veja. 4. O que é que acontece? Primeiro, eu talvez teria que ser uma pessoa que ande bastante para que ele precise carregar a bateria de 0 a 100 todos os dias. Como a gente viu, a autonomia do carro elétrico hoje padrão gira em torno de 300 km, certo? Então, ele precisa andar bem, tá? Para ele carregar. E a gente viu que a carga de uma bateria, certo? De um acumulador elétrico, mais ou menos com esse tamanho, com essa amperagem, é de 3 a 5 reais. Então, assim, pesa pouco. À medida que os carros elétricos eles foram evoluindo e foram virando realidade, as pessoas tendem a colocar painéis fotovoltaicos nas suas residências, que custam muito menos, tá? E eles podem colocar com o sistema on-grid, que é, ou seja, ele gera energia elétrica e lança na rede e tem um desconto na sua conta de energia. Então, assim, vai ser um ambiente novo, né? Que vai ser mudado com a propagação dessa tecnologia. E essas placas que o Jonathan falou, a tradicional é muito pesada, mas já tem experimentos no Brasil, né, que é a Sunnews, uma empresa, que ela desenvolveu uma película fotovoltaica que você pode botar no vidro, em cima de carro, até na frente do celular para recarregar. Então, há uma nova tecnologia aí de alimentação que pode também melhorar. Porque o nosso sistema elétrico brasileiro, ele é bastante limitado, sabe? Ele é bom, ele é bem compartilhado, mas ele tem vários problemas. Se a gente botar a carga nele, dos carros, vai ser um problema. Uma dúvida. Essa autonomia de 300 km, digamos, é já considerando o consumo de energia pelo veículo das pessoas ouvindo som, ouvindo vídeo, vendo vídeo, questão ar-condicionado. Imagina os grandes centros que as pessoas passam muito tempo no trânsito. Então, é verdade, e se não for dirigir, eu ficar assistindo filme, né? Exato. Giliado, vê só. Realmente, isso é bem pertinente. Como a gente tem no motor a combustão hoje, que se fala um número e a gente acredita que aquele carro tem um consumo de 9 km quando sai da fábrica, por litro, né? Então, assim, os carros elétricos, eles sofrem essa variação de autonomia. Ar-condicionado, ele consome muito, drena muito a bateria do carro elétrico. O carro elétrico, ele é muito eficiente dentro da rua. Por quê? Se freia muito. Na estrada, o carro elétrico ele tem autonomia bem menor. Então, todos esses pontos, a gente não pode apenas defender uma tecnologia sem ser racional. O carro elétrico, ele realmente, todos esses pontos, eles drenam a bateria. Já não acredito que o som, certo, automobilístico ou uma tela, ela drene a bateria o suficiente para que a gente possa mensurar isso em termos de gráfico, em termos de resultado. Mas o ar-condicionado, a falta de frenagem, a forma que o condutor ele conduz o seu carro elétrico, se assemelha ao de combustão interna. Se ele acelera muito, ele retoma muito, ele não tem essa, vamos dizer, esse conceito ambiental de dirigir, ele vai ter problemas realmente com a autonomia. Coincidência ou não, a gente conversando aqui, eu recebi
né, as fotos de um carro para vender. Eu pensando em trocar meu carro, agora eu não vou trocar mais não, né? Eu vou ficar com esse mesmo Eu comprava o Tuca Motors. Ficar com a combustão aqui mesmo, deixar aqui, daqui a uns anos eu vou e compro como é que chama o que você falou? A sigla? E a sigla o Kaiser. O Kaiser. O Kaiser. Liga aí, andando de Kaiser por aí. Você está ouvindo Podcast Review. E sobre a Tech Week, pro próximo ano, a próxima edição, já definiram qual vai ser o tema, o mote, enfim, o que é que a gente pode esperar? Veja só, em toda Tech Week a gente faz uma análise, né, do ano para que a gente coloque um tema bem atual, tá? Então, o importante é sempre a gente estar discutindo esses novos projetos para o benefício da sociedade, para o benefício do ser humano. Esse ano a gente teve essa oportunidade de trabalhar com carros elétricos. O importante da Tech Week, totalmente gratuito. Qualquer pessoa pode participar. Não apenas um profissional dessas áreas de tecnologia ou de engenharia, mas aquela pessoa que gosta de tecnologia, que quer estar lá aprendendo um pouco mais, quer estar interagindo. Então, o importante é isso. E um tema não está definido para o próximo ano, porque a gente faz uma leitura do contexto. Em outubro, a semana de tecnologia, a Tech Week, né, como a gente chama, justamente levando em consideração a Semana de Ciência e Tecnologia também, o mês, né, de Ciência e Tecnologia, que acontece em outubro, tá? Mas é sempre voltado a um tema atual de discussão para que os profissionais, né, que vão gerar essas tecnologias, eles se convençam, né, e os futuros profissionais, o do benefício à sociedade. Eu já deixo aqui um palpite, Jonathan. A gente vai estar falando de como a gente andou nos carros elétricos, né, autônomos, case, e também como a gente já está usando os carros a hidrogênio. A gente já vai ano que vem. Rapaz, o carro a hidrogênio é um projeto hidrogênio legal. também. A Toyota já lançou carro a hidrogênio. Isso. Mas dá confusão também? Vamos descobrir daqui a um momento que a gente vai testar. O carro a hidrogênio é o seguinte, o carro a hidrogênio é movido a água, né? Então isso não dá uma boa discussão. Vai secar, vai ter aí problema. vai ser, a água pode ser poluída, pode ser de chuva. Não? Já vai criar caso com o Jucazinho, melhor não. Muito obrigado, Tena, muito obrigado, Jonathan, por esse momento de discussão, de compartilhamento de informação. Nós que agradecemos, eu agradeço a participação, certo? E estou sempre à disposição para a gente estar aprendendo um pouco mais e passando um pouco mais de informação ao nosso ouvinte. Valeu, um abraço aí. Estamos aí, né, Jonathan? Um abraço, Salles, um abraço de você aí que acompanhou, né? Eu acho muito importante quando a gente traz discussões que tratam diretamente do nosso ecossistema, né? Que trata do nosso futuro, de um futuro limpo. Então, parabéns pela pesquisa, parabéns por trazer isso para tão próximo dos alunos e da nossa comunidade. E é isso aí, a gente se encontra no próximo review. Pois é, então esse foi o nosso podcast review, o episódio de hoje falando sobre carros elétricos, carros também tecnológicos conectados. Lembrando para você que tem episódio novo toda quarta-feira, tá? Disponível no portal Ine10 Interior, só reforçando o endereço ine10interior.com.br, mas também você pode buscar na sua loja de áudio preferida, tá? Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, HearDiz e tantas outras. Também lembro para você que quer mandar sua sugestão, sua crítica, conversar com a gente, manda um e-mail para nós, vai lá, é podcast@tvjc.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.